Gostaria de, em nome do leque do curso de Ciências Humanas, agradecer a presença do professor Elton. Ele é doutorando em História, orientado pelo professor Fábio Jordi, ambos da Universidade Federal de Ouro Preto, e é um prazer tê-los hoje aqui para falar sobre o filme e também sobre o contexto histórico. Os dois trabalham com escravidão da antiguidade, sendo referência na área que eu pesquiso. Então, é muito importante hoje ter vocês aqui. Muito obrigada pelo aceite. E essa é a turma. Sintam-se à vontade para perguntar tudo o que quiserem para os professores, porque eles são muito gentis em responder de forma bem didática, tá bom? A palavra é toda de vocês. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a Milena pelo convite e parabenizá-la também, né, pelo projeto, muito legal, né, debater esses filmes antigos e tentar compreender eles do ponto de vista também histórico, né, contextualizar, né, tanto do ponto de vista da história mesmo, mas da produção do filme em si, né. Cumprimentar o Fábio também, né, agradecer também a participação. É sempre bom estar debatendo esse tema com ele, com todos vocês, né? E também agradecer a presença aí do público, né? Vocês esperaram, depois de longa jornada de um filme que é tão longo, né? Vocês estarem aí também presentes, dispostos a debater, a ouvir o que a gente tem, assim, para colocar, né? A Milena foi bastante generosa ao apresentar a gente pode mais confundir, né? No meu caso, né? Trazer menos esclarecimento, mas deixa pelo menos o debate em aberto, né? O título que eu coloquei aqui para a gente iniciar o debate foi Spartacus entre a história e o cinema, né? E a minha ideia é mais trazer um contexto, né, de forma mais geral, da questão da escravidão em Roma, né? E qual que é o impacto disso na sociedade, nas relações sociais, na economia, né? E nas relações políticas, né? Nas transformações que estão acontecendo em Roma, né? Um contexto mais geral, né, que a gente precisa compreender a revolta de Espartacus, eu acredito que ela se insere num aspecto mais amplo, que é do processo de expansão romana no Mediterrâneo, né? E isso tem uma certa consolidação da hegemonia romana no Mediterrâneo como fim da Terceira Guerra Púnica, né, que termina em 146 a.C., né? O término dessa guerra vai acirrar ainda mais o conflito entre as aristocracias pelo acesso e pelo controle do ager públicos, né, que são as terras conquistadas, né. O fim dessas guerras, ele também está relacionado a um processo de disputa, de conflitos entre as aristocracias sobre quem vai controlar esses recursos econômicos e essas terras, né. É nesse período também que a gente vai ter um processo maior de expansão da utilização de mão de obra escrava, tanto nas fazendas, né, escravistas, quanto do ponto de vista da escravidão doméstica na cidade. E é nesse contexto também, pós-fim das guerras púnicas, que também vai surgir as primeiras, né? Não são as primeiras, na verdade, né? A historiografia traz já outros levantes, né? Numa proporção um pouco menor, mas de grandes proporções, que a gente vai ter as primeiras revoltas servis que vão ocorrer na Sicília, né? Já no primeiro século antes de Cristo também a gente vai ter outros conflitos também, que são as guerras sociais, que são as guerras dos soques, né, que as elites italianas, italiotas, né, reivindicavam maior participação política, reivindicando também o acesso à cidadania romana, né. E depois a gente vai ter também as guerras civis, que vai acirrar ainda mais esse conflito pelo controle das terras, pelo controle da mão de obra na sociedade romana. Bom, então pensando nesse contexto mais amplo, né, eu pensei trazer para contextualizar, antes de falar um pouco sobre a revolta de Espartaco, né, que é considerada a terceira guerra servil, pensar sobre essas duas primeiras revoltas que tem na Sicília, né? A primeira guerra servil na Sicília acontece 135 a 132 a.C. A Sicília é a primeira província romana após o término das guerras púnicas, né? A primeira revolta servil, ela ocorre na cidade de Iena, que é uma cidade que está bem no centro da Sicília. Tá? O contexto dessas revoltas ocorre nas fazendas escravistas, né, onde era produzido tanto vinho e azeite, que por meio de uma agricultura mais intensiva, e também fazendas que eram destinadas à pecuária extensiva, tá? A revolta, ela se inicia na propriedade de Damófilo, tá? Que era um proprietário de terras que era pecuarista.
Mas os líderes dessa revolta, que depois vão se juntar ao início dessa revolta, é o Eno e o Cleão. O Eno, ele era um escravo doméstico, ele era propriedade do Antígenes, ele era uma espécie de um escravo que tinha a função de entreter os convidados do Antígenes. Tá? Ele era um escravo doméstico, embora a escravidão, essa primeira revolta servil, ela seja mais contextualizada do ponto de vista dessas fazendas escravistas, né? Grandes propriedades, grande contingente de escravos e um modelo de gestão baseado na violência, na força. Um dos líderes dessa revolta, ele é um escravo doméstico, tá? Um ponto importante lembrar é que, em grande medida, esses escravizados da Sicília que se revoltam, eles são escravos de primeira mão, né? Isso quer dizer que eles escravo pela primeira vez, né? Então, eles compartilhavam a ideia de liberdade. A repressão dessa revolta ela se dá pelo Caio Fulvio Flaco e o Caio Calpurno Pisão Frúgio. A Segunda Guerra Civil na Sicília ela ocorre de 104 a 100 a.C. Já tem um contexto que eu acredito que ele esteja mais relacionado também com outros conflitos da sociedade romana, sobretudo as guerras civis, os conflitos interaristocráticos, tá? E Roma, nesse momento, enfrentava os símbrios na Gália Cisalpina. E nesse contexto, o governador da Sicília, Nerva, ele liberta os escravos que eram de origem bitínia. Tá? E o Caio Mário, acaba admitindo escravos. É a primeira vez que vai ter a admissão de ex-escravos no exército romano. Essa revolta ela surge, então, porque outros escravos de não origem bitínia, eles reivindicavam também essa liberdade. Então, eles começam a se revoltar pelo fato de alguns escravos terem sido libertados e admitidos, inclusive, no exército, e eles queriam também essa possibilidade. Tá? O estopim desse segundo conflito, ele se dá também no campo, né, liderado por Vário, numa cidade chamada de Eliceia, que está mais a oriente da Sicília. Tá? Os líderes o líder dessa revolta, o principal é o Sálvio, o Sálvio e o Atênio, né? O Sálvio ele intitula-se Trifão, né? Que é um título que era um título de rei também, que era um rei seleucida, né? Então ele reivindica esse título também como nome dele, né? E só lembrando, esqueci de comentar, né? O Eno ele também se intitula, né? Ele é glorificado como um rei, né? Ele se intitula o Antíoco, né? Que era um rei também de uma província do Oriente, tá? O local de resistência dessa segunda revolta é a cidade de Triocola, e também foi repreendida essa revolta pelo pretor Lúcio Licínio Lúculo e o cônsul Manilio Aquilio. Mânio Aquilio. E aí a gente chega nessa terceira revolta, terceira guerra servil, né, que é a revolta de Esparta, que acontece em 73 a 71 a.C. Né? A revolta ela inicia em Capo, na escola de gladiadores, né, a escola de gladiadores que pertencia ao Lentulus Batiatus. Os líderes dessa revolta é o Crixo, o Enomal e o Espartaco, e ela, de forma mais geral, ela pode se dividir em 3 momentos principais. Os revoltosos eles vão fugir de Capua e vão se refugiar no Monte Vesúvio. Nesse primeiro momento, o Senado romano vai nomear 2 pretores, né, para repreender essa revolta. Todos 2 vão ser derrotados, né, que é o Caio Cláudio Gapro e o Públio Varrínio. E aí os revoltosos vão conseguir fazer um grande avanço, sobretudo em direção ao sul da Itália, invadindo a cidade, né, de Nola, Nucéria, Túrio e Metaponto. Né, essas invasões eram feitas para pilhagem, né, abastecimento das tropas, e nisso foi aumentando cada vez mais o contingente, né, do chamado Exército de Esparta. Né. Em seguida, após essas 2 derrotas, né, que a gente pode chamar de derrotas pretorianas, né, a gente vai ter outros dois momentos, né, o segundo momento, que é a derrota consular. Né. Então, diante dessa derrota dos exércitos pretorianos, o Senado vai nomear agora 2 cônsules para repreender essa revolta de Esparta. Né. O primeiro é o Lúcio Guélio Publicola e o Cneu Cornélio Lentulus Clodiano. Nesse momento,
A gente já vai estar falando em 72 a.C., né? A gente vai ter a morte do Crixo, que é um dos líderes, né? E a gente vai ter uma divisão interna dos rebeldes, tá? Segundo as fontes históricas, né? Alguns reivindicavam simplesmente voltar para suas cidades de origem, que era mais voltado para a ideia do Espartaco, né? Enquanto o Crixo pretendia ainda pilhar outras cidades italianas, né? Destruir outras cidades, né? E após essas duas derrotas, então, dos exércitos consulares, o Crasso ele vai reivindicar, né, junto ao Senado, a condução dessa guerra, né? Ele mesmo vai armar algumas legiões, vai financiar algumas legiões, preparar elas para poder lutar contra o Espartaco, né? O Espartaco vai tentar negociar com o Crasso, antes da chegada, coloquei errado, antes da chegada de Pompeu, né, que o Pompeu já tinha, segundo algumas fontes, o Pompeu tinha sido solicitado pelo próprio Crasso, né, o Crasso em alguns momentos fala que não, né, e o Crasso, pensando também que isso poderia ter algumas implicações sobre a sua glória militar, né, ele decide também se antecipar e derrotar as tropas de Espartacus antes mesmo da chegada de Pompeu, né? Mas o Pompeu ainda depois vai conseguir capturar outros 5.000 rebeldes, né? E também vai reivindicar, de fato, a participação e a finalização dessa revolta. A partir do filme, né, eu comecei a pensar em algumas coisas, né, até para a gente lançar o debate aqui, se essas revoltas, né, elas tinham com o intuito, de fato, acabar com a escravidão, né? Desejavam de fato os revoltosos da Guerra de Espartacus o fim da escravidão ou não, né? A parte do filme, né, do Stanley Kubrick, né, o Espartaco aparece como um libertador de escravos, né? E, inclusive tem uma passagem do filme, né, na qual tem uma disputa entre os líderes falando que eles iam escravizar os senhores romanos, né, escravizar a aristocracia romana, e o Espartaco e a esposa dele intervêm falando que eles, na verdade, não desejavam escravizar outras pessoas, né? Então, há um debate no filme também que a gente pode pensar, e acho que está nas fontes históricas também, se pensasse de fato essas revoltas servis, elas desejavam o fim da escravidão ou não. Segundo as fontes históricas, né, não tem de fato o desejo de terminar com a escravidão. Embora a gente sempre bom lembrar que as fontes históricas que a gente tem do período são sempre fontes que perpassam por uma ótica aristocrática, né? Mas, gente, eu gostaria, inclusive, de trazer uma passagem do Plutarco, né, na qual ele traz uma dessas visões históricas, né, sobre se desejavam ou não o fim da escravidão, né? Eu abro aspas, né? Mas ele considerou qual seria o resultado mais provável e não supôs que poderia quebrar o poder dos romanos. Consequentemente, ele liderou seu exército em direção aos Alpes, pensando que eles deveriam cruzá-los e ir para suas próprias terras natais, alguns para a Trácia, alguns para a Gália. Mas como eram poderosos em termos de número e muitos confiantes, eles não obedeceram, mas marcharam por toda a Itália, causando muita devastação, né? A perspectiva do Plutarco, né, de que havia de fato, né, uma rixa interna, inclusive, entre os próprios rebeldes, né? Alguns desejavam simplesmente voltar para suas terras natais, enquanto outros desejavam, de fato, conduzir outros saques, outras pilhagens por toda a Itália, né? Mas em nenhum momento aparece, de fato, um discurso que corrobore a ideia de que eles desejavam, de fato, por fim, a escravidão. E uma outra questão que eu trouxe, né, é se a gente pode pensar essa revolta de Esparta, né, essa revolta servil, enquanto uma guerra, e aí pensar ela dentro de um contexto mais amplo das guerras sociais, ou ela se simplesmente uma revolta servil, né? A visão do Plutarco é de que essa revolta do Espartaco era simplesmente uma revolta de escravos contra seus senhores, né? Então, diante da brutalidade, dos maus tratos, né, das más condições de vida desses escravizados, surge então o desejo de liberdade, né, de sair desse estado de escravização.
Mas, para o Plutarco, essa revolta era simplesmente uma revolta contra os seus senhores, né? Diferentemente da visão, por exemplo, que apresenta o Apiano e o Floro, né? Que eles viam essa guerra de Espartaco, né? Como uma verdadeira guerra civil contra Roma, né? Nas palavras do Floro, ele diz o seguinte, ó, ele abandonou, do Apiano, na verdade, né? Ele abandonou sua marcha sobre Roma, pois não se considerava poderoso o suficiente para isso e seu exército como um todo ainda não estava devidamente armado, pois nenhuma cidade havia cooperado com ele. Eram todos escravos e desertores e geralmente uma ralé indiscriminada, né? Embora o Apiano traga aqui a ideia de que o Espartaco ele acabou se desviando do seu objetivo, que era marchar sobre Roma, ele dá a entender que, de fato, a guerra era contra Roma, né? Que tinha-se o desejo, inclusive, de tomar Roma, né? Embora pelo curso da guerra, pelos conflitos, o Esparto acabou desviando dessa marcha sobre Roma, né? E o Floro, ele acaba apresentando o Esparto como quase que nas mesmas proporções de um militar romano, né? O Floro vai comparar o Esparto como um imperator, né? Liderando um exército contra Roma, né? Uma passagem bem interessante, né? Ele a todo momento fica comparando as forças, a forma como se organizava o exército de Espartaco, né, como se fosse um exército romano. E nesse caso, né, então seria de fato uma guerra civil e na qual o desejo era de fato tomar Roma. E o Floro também é um outro autor que traz uma ideia de que, de fato, poderia sim pensar a revolta de Esparco no contexto de uma reivindicação de fim da escravidão, sobretudo pensando, não de fim da escravidão em si, mas de que a luta contra a escravidão era uma forma de reivindicar o pertencimento à sociedade romana, sobretudo a partir da ideia de libertas, né? Uma passagem do Fórum, então, ele diz o seguinte, eu abro aspas, é possível suportar até mesmo a vergonha de escravos em armas, pois embora os escravos sejam pessoas que foram submetidas a punições de todas as formas possíveis por algum golpe de infortúnio, eles ainda são um tipo de ser humano, embora um tipo inferior, e são capazes de serem iniciados nos benefícios da liberdade que desfrutamos, né? Então, o Floro via, né, a possibilidade dessa revolta ser uma guerra civil e eles, inclusive, serem depois inseridos do ponto de vista da liberdade enquanto parte do corpo de cidadãos de Roma, né? Inclusive pelo fato de eles compartilharem, né, um princípio básico da humanidade, né, de serem seres humanos. É um princípio que também tá na filosofia estoica, né, depois isso vai ficar mais recorrente durante o Principado, que na verdade a escravidão ela não é necessariamente uma condição permanente, né, e ela deve ser sempre pensada do ponto de vista relacional. E aí eu gostaria também de falar, né, e pensar nesse contexto mais amplo, quais foram de fato as consequências, então, dessas revoltas de escravos, né? E eu acredito, né, minha fala acho que tem conduzido nesse sentido de que ela tem um impacto, sobretudo nas relações sociais da sociedade romana de uma forma mais geral, não só nas relações escravistas, nas relações entre senhores e escravos, tá? Com o fim dessa revolta, né, a gente vai ver a ascensão do poder dos militares e, junto com isso, uma crise das instituições. Né? Em 70 a.C., o Crácio e o Pompeu, inclusive, eles se apresentaram como cônsules, né? Isso era uma ameaça implícita, de fato, a essas instituições. Ambos não dissolveram as suas legiões e mantiveram elas acampadas fora de Roma, né? Embora isso não era um confronto direto, né? Era uma ameaça implícita do poder deles, né? O Pompeu, inclusive, ele não tinha nem idade ainda para ser cônsul, ele, inclusive, não era ainda nem um senador, e ele conseguiu
atingir esse cargo, né, contrariando as tradições republicanas, né. Então, eu acredito, né, que também o fim a consolidação, o fim dessa guerra contra Espartacus, ele marca também a ascensão e o poder desses dois generais, e isso vai ter um impacto muito grande na sociedade civil, de forma mais geral, e depois isso vai ampliar os conflitos nas guerras civis. Eles os dois vão participar do primeiro triunvirato, junto com o Júlio César, né? E após essa revolta de Espartacus, né, começa-se também a ter mais recorrente na literatura, né, uma preocupação da aristocracia sobre a possibilidade de admitir cada vez mais esses escravos nos exércitos particulares, né? Em várias passagens do Cícero, por exemplo, nos mostram que os senhores, né, donos de propriedades, né, fazendas produtivas, utilizavam inclusive seus escravos como milícia particular, né? E aí, também nesse contexto, né, contra a conspiração de Catilina, né, o Cícero vai falar muitas coisas, e o Salúcio também vai alertar sobre a possibilidade desses gladiadores, né, e escravizados serem admitidos nessa conspiração de Catilina, né? Então, o Salúcio nos diz o seguinte, né, eu abro aspas, além disso, o Senado decretou que alguém que estivesse disposto a trazer evidências perante um tribunal sobre a conspiração que havia sido formada contra o Estado, a recompensa para um escravo que o fizesse seria liberdade e 100.000 sestércios, e para um homem livre, imunidade de acusação, 200.000 sestércios. O Senado também decretou que as tropas individuais de gladiadores seriam dispersas para Capua e para outros municípios da Itália, conforme os recursos de cada cidade permitissem, e que as vigílias noturnas seriam mantidas por toda a cidade de Roma e que os magistrados de menor patente seriam colocados no comando. Então, essa passagem de Salúcio nos mostra com clareza, né, que primeiro, né, tinha essa preocupação da admissão cada vez mais dos gladiadores nessas milícias particulares, né, e também a possibilidade também, inclusive agora já mais evidente, né, da possibilidade de um escravo conquistar a liberdade, inclusive auxiliando o Estado, né, por meio da delação. E por fim, eu acho também, acredito, né, acho que as fontes nos trazem evidência sobre isso, que é uma mudança também pós essas guerras civis no tratamento dos escravos, né? O Varrão, que escreveu um tratado, né, agronômico, né, no século I a.C., nos traz uma evidência muito clara sobre essa mudança no tratamento, né? Vou ler uma passagem aqui dele, né? Eu abro aspas. Não se deve ainda permitir que exerçam sua autoridade de modo a controlá-la mais com pancadas do que com palavras, se desse modo for possível obter o mesmo resultado. Também não se deve ter muitos escravos da mesma nação, pois isso é o principal motivo para que haja desavenças frequentes na sede. Deve-se cuidar de que os chefes fiquem mais satisfeitos ganhando um pecúlio e que disponham de um pequeno rebanho e de esposas e que também sejam escravas e lhe deem filhos, pois assim se esforçam e se ligam mais à propriedade. Essa passagem do Varrão ela muito elucidativa, né, nessa mudança de comportamento, e eu destacaria 2 pontos, né? Então, esse controle agora não só por meio da violência, né, uma mudança no tratamento, e essa preocupação, né, que depois vai aparecer inclusive nos manuais do período colonial brasileiro, que essa preocupação com o contingente, com a origem étnica, né, desse contingente escravistas nessas propriedades, né? Então, não colocar escravos de uma mesma nação, porque isso, inclusive, pode gerar laços de reciprocidade, laços de amizade que pode, inclusive, contribuir para a formação de focos de resistência, né? E, por fim, né, eu acho que a escravidão ela passa a ser
cada vez mais utilizada enquanto uma linguagem política, né? Tanto para mediar as relações interaristocráticas e depois já no Principado para mediar as relações entre príncipes, né? E a aristocracia senatorial, né? Então a escravidão ela passa a ser do ponto de vista literal, né? De fato algo que é recorrente na sociedade romana, tanto do ponto de vista da utilização da mão de obra nos ambientes rurais, quanto do ponto de vista da utilização dessa mão de obra nos ambientes domésticos, ela passa a ser utilizada também enquanto uma linguagem, né? Os trabalhos do Fábio Joly, né, nos trazem isso muito bem claro, né, que a escravidão passa a ser utilizada enquanto uma metáfora, né, para mediar essas relações de poder, né? Então, de fato, né, tem um impacto gigantesco, né, a presença da escravidão na sociedade romana, né? Então, reforçando, né, tanto do ponto de vista literal, né, ela é uma força de trabalho, né, ela produz, ela desenvolve a economia, né, mas ela também tem um impacto nas relações sociais e culturais de forma mais geral, né? Então, esses foram alguns pontos, né, que eu trouxe, né, só para a gente pensar de forma mais geral a escravidão. O Fábio também vai trazer outros pontos aí e assim eu encerro. Tem algumas referências bibliográficas, depois se alguém quiser alguma referência, perguntar algo, estamos abertos, tá? Muito obrigado mais uma vez a Milena, o Fábio e a todos presentes. Muito obrigada, Elton. Eu posso passar para o Fábio e no final a gente faz as perguntas? Sim. Professor, você colocar ou que eu coloque aqui seus slides? Oi. Oi. Professor? Oi, está me ouvindo? Agora sim. Tá. Oi. O senhor Boa noite a todos. Boa noite. Vou passar os slides aqui. É compartilhar a tela, né? Pode ser compartilhar a tela ou jogar direto ali, slide ali. Daí seu computador, enviar arquivo. Ah, tá. Peraí que eu sou analfabeto digital aqui. Imagina. Acho que está indo. Foi? Chegou. Professor Fábio Joly, então, como eu já anunciei, é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, ele tem graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Muito obrigada pelo seu tempo para conversar hoje conosco, professor. A palavra é toda sua. Obrigado, Milena. Também boa noite a todos e todas, né? Gostei muito do convite de falar um pouco sobre o filme aqui juntamente com o Elton e debater também, né, alguns pontos com vocês. Eu preparei uma apresentação mais voltada assim, para entender um pouco como se deu essa transmissão da memória de Espartaco, né, até desembocar no filme do Stanley Kubrick. Né? Então já deu para ver, assim, pela apresentação que o Elton fez, que o filme, né, dialoga muito pouco com que as fontes disponíveis apresentam. Né? E o filme tem algumas temáticas dessas fontes e acaba expandindo, mas isso dentro de uma longa tradição, de uma reelaboração, de uma combinação da figura de Espartaco, né, que já começa na antiguidade e continua até hoje. Né? Então é importante entender assim, esse movimento mais amplo, né, para inclusive ter elementos para discutir a partir do filme que vocês viram. Não é? Então aqui eu estou projetando as principais fontes sobre Espartaco, né, e já dá para notar que elas se distribuem num espectro de tempo muito amplo. Né? Então temos fontes desde o século I a.C.,
até fontes, né, cristãs do século V depois de Cristo, como é o caso de Paulo Orósio. Né? Então vocês vejam que já na antiguidade, né, se tinha um interesse na figura de Espartaco, né, e um interesse sobretudo em propagar a memória desse líder escravo. Né? E é uma propagação de uma memória de uma maneira muitas vezes ambígua, né? Que também acaba transparecendo no filme do Stanley Kubrick. Né? Então, em geral, as fontes gregas, né, como Plutarco, né, têm uma simpatia maior por Espartaco, né, valorizam a força física dele, capacidade de liderança, né, enquanto as fontes latinas já são mais reticentes, mais críticas, né, e colocam, né, um problema que também aparece na película, que Espartaco, né, causou assim, um curto-circuito, digamos, na lógica tradicional da honra romana. Não é? Porque como é que você ganha honra, né, triunfando sobre escravos? Né? Então, muitos comandantes militares enfrentaram esse tipo de dilema, e alguns até mesmo recusaram, né, honras decorrentes dessa guerra. Né? Então, a ideia de você ter, né, escravos mobilizados na forma de exércitos, não é? Enfrentando exército de cidadãos romanos, causou um problema para essas fontes, né, e para a lógica política, a lógica da concessão de honras durante a República Romana. Né? Então, esse é um ponto interessante na leitura dessa documentação, né, que nessa longa duração acaba sendo sempre pontuado. Né? Agora, embora as fontes, né, perpetuem essa memória de Espartaco, ele não aparece necessariamente como um herói. Né? Tem um processo de heroicização de Espartaco. Né? Ele é uma figura recorrente na literatura. Né? Temos, inclusive, um único testemunho, né, assim, mais contemporâneo dele. Não sei se apareceu para vocês. Né? Que é um grafite da cidade de Pompeia, né? Provavelmente contemporâneo à revolta de Espartaco, né? Que se vê um desenho, né, de um cavaleiro e em cima, né, uma inscrição em osco, então a leitura da direita para a esquerda, com o nome de Espartaco. Né? Então era uma figura igualmente popular, não era uma memória que circulava estritamente no âmbito de uma literatura de elite. Né? Então, a questão que se coloca inicialmente é como se começa a construir essa figura de Espartaco como herói. Né? E já é um processo, né, que dá uns saltos temporais. Né? Então, é sobretudo no século XVIII que começa a aparecer, né, a figura de Espartaco já mais próxima de um herói. Né? Inicialmente, com algumas óperas na Itália, né, que tinha um certo interesse histórico, mas, em geral, né, quem estuda a transmissão dessa memória de Espartaco situa na peça do Bernard Seurat, né, Espartacus, uma tragédia em 5 atos, de 1760, né, assim, um interesse mais nítido, né, que vai depois acarretar uma série de outras produções, né, em que a figura de Espartaco aparece com uma liderança contra opressões injustas. Né? E é o modo também como ele é retratado por alguns filósofos à época, como Voltaire. Né? Então, esse é um primeiro momento, né, de construção da figura heróica de Espartaco, né, e que também, de alguma maneira, continua reverberando no filme do Stanley Kubrick. Né? Um outro momento importante é no século XIX, e aí Espartaco aparece, sobretudo, como um herói nacionalista, né, em especial na Itália, né, para legitimar os estados nacionais que estavam, então, despontando, e daí ele vai aparecer como um defensor da liberdade política dos cidadãos, da necessidade de luta contra a tirania. Né? Um exemplo, né, desse tipo de abordagem é uma obra de 1874, do Raffaello Giovagnoli, né, Espartaco, uma narrativa histórica, né, do século VII da era
romana, né, que foi publicado logo na sequência, né, das vitórias de Garibaldi na Itália, né, contra o papado, né? Então aqui se vê na imagem Espartaco, né, representado como um general vitorioso, né, que permitiu de alguma maneira, né, uma unificação, né, e a derrota de uma opressão que julgava-se injusta sobre a população, né? Então, o próprio Giovagnoli escreve, né, no livro, né, que a causa que Espartaco defendeu, né, diz ele, após séculos de lutas sangrentas, foi possível chegar à Revolução Francesa, com a qual a dignidade foi finalmente restaurada, pelo menos em direito, para cada cidadão e reconhecida como princípio abstrato, talvez, mas indiscutível, da igualdade de todos os homens na Terra, né? Então, Espartaco, né, iniciou uma sequência de lutas, né, pela liberdade dos cidadãos, que depois teriam um desdobramento, né, muito posterior na Revolução Francesa. Então, essa imagem de Espartaco, né, ficou muito forte na literatura, né? E essa imagem é a que depois começou, né, a passar para o cinema, né? Então tem na própria gênese do cinema, né, tem uma associação muito forte, né, com a história antiga, né? As primeiras películas tinham um interesse histórico, né? Uma das mais antigas, de 1897, na França, tinha como título, né, Nero testando o veneno com seus escravos, não é? Então, inclusive tem no YouTube esse material, se vocês depois tiverem interesse em procurar. Então, o cinema, né, os primeiros filmes, surgem, sobretudo, né, a partir de uma influência literária, né, de óperas, né, e também de algumas representações cênicas ambientadas em cenários antigos, sobretudo que versavam sobre a Roma Antiga. Então, obras teatrais com adaptações de romances históricos, peças de Shakespeare, né, encenações do teatro grego. Também se fazia, né, no final do século XIX, espetáculos de circo em ambientes abertos, né, encenando jogos de gladiadores, representações pirotécnicas também, né, para encenar romances históricos do século XIX, como Os Últimos Dias de Pompeia. Então, o nascimento do cinema, né, também está intimamente ligado nessa representação da antiguidade, né? Em especial na Itália, os primeiros filmes italianos, né, que tomam essa ambientação do mundo antigo, as primeiras, digamos assim, superproduções, né, tem uma ênfase muito grande, né, na recriação histórica, né, e ainda muito ligada à temática do contexto da unificação italiana, né? Então, uma das primeiras películas italianas, né, A Tomada de Roma, de 1905, né, versa diretamente, né, sobre um evento da unificação, né, e aí um interesse mais próximo da nossa discussão, as primeiras produções sobre Espartaco datam desse momento, né? Então, um dos primeiros filmes sobre Espartaco é de 1912, depois se tem um seguinte, 1913, 1914, depois se dá um salto, né, e se repete o mesmo título do filme de 1913, que é Espartaco, o Gladiador da Trácia, né, uma produção ítalo-francesa de 1952, que é imediatamente anterior ao filme do Kubrick, né? Então, na verdade, o filme do Stanley Kubrick está numa sequência, né, de produções fílmicas em que Espartaco, né, geralmente aparecia, era uma figura constante. E nesses primeiros filmes sobre Espartaco, né, já se começa a desenhar uma figura do gladiador que depois vai dar o tom das produções subsequentes.
né? Então é particularmente interessante, né, esse filme do Giovanni Enrico, Espartaco, Gladiador da Trácia, de 1913, né? Também tem disponível no YouTube. Se a Milena quiser depois, pode inclusive repassar para vocês esses slides, né? Ali aparece Espartaco representado, sobretudo, como um exemplo de força física, de coragem, de capacidade de comando, né? Como alguém que também tem uma lealdade à pátria e, sobretudo, tem um senso de honra, né? Então se constrói toda uma imagem ética de Espartaco nesse momento pelo cinema italiano, né? Como também se constrói, né, uma determinada imagem do tipo físico desse gladiador, né? Então, doravante, quem interpreta Espartaco, né, são geralmente atores musculosos, né? Então, aqui no filme de 1913, o ator Mário Guaita, né, que aparece nessa tomada, né, escrevendo uma carta à sua amada, né? Um rapaz bem forte, né, que vai depois, os tipos que vão depois serem encenados vão manter, né, esse padrão de apresentação do gladiador como alguém musculoso, etc. Né? Nesses primeiros filmes também já se tem, né, a representação de Espartaco como, né, alguém que luta pela liberdade geral da Itália, né? Então a rebelião dos gladiadores, né, é apenas o estopim, né, o ponto de partida de uma luta por uma libertação nacional, e aqui está conclamando todos os gladiadores, né, para lutarem também pela liberdade na Itália. E também com esses primeiros filmes, né, se começa a ter esse tom mais romântico, né, de apresentar um par a Espartaco, né, no caso desse filme de 1913, ele se namora, né, de uma jovem chamada Narona, que é a filha de Crasso, né, e aqui aparece jurando amor a ela. Então, uma série de tópicos, né, que depois continuam nas representações de Espartaco, mas que já estão presentes nesses primeiros filmes. Né? E daí chegamos à obra do Kubrick, né? E que fundamental para entender, né, o contexto de realização do filme é, sobretudo, assim, situá-lo, né, no contexto da Guerra Fria, né? O filme, assim, é um típico filme da Guerra Fria, né? E é uma adaptação de um romance de 1951 do Howard Fest, né? E que teve muitas tensões dentro do próprio estúdio acerca do formato final do filme, não é? O Howard Fest era membro do Partido Comunista nos Estados Unidos, né? Ele foi membro ativo do partido entre 1943 e 1957. Né? Ele chegou a ser preso em 1950, né? No contexto do macartismo, da perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. E é na prisão, né, em 1950, que ele vai conceber inicialmente o romance sobre Espartaco. A própria publicação do livro foi difícil, porque ele estava com o nome manchado. Várias grandes editoras, né, recusaram a publicação, e ele próprio, então, acabou bancando, né, a publicação do volume. Né? O filme não segue necessariamente a história do romance, inclusive esse é um ponto, né, muito debatido pela crítica a respeito do filme do Kubrick. Né? O romance tem uma crítica política mais explícita ao sistema imperial romano, né, à escravidão, à luta por uma nova sociedade que seria baseada, sobretudo, no trabalho coletivo. Né? Espartacus aparece
representado no romance, né, como se fosse o pai de uma comunidade fundada em laços quase familiares. Não é? Então, o Spartacus do Rodefest, ele se filia, né, uma tradição de esquerda de leitura do Espartaco, né, que já está presente também em Lenin, né, o próprio Marx via Espartaco como representante de um antigo proletariado. Né? Então, essa visão mais à esquerda, né, é que deu o tom do romance do Rodefest. Né? Na adaptação do filme, né, várias tensões se colocaram entre o estúdio, né, os roteiristas e o próprio Stanley Kubrick. Né? Então, o Rodefest, né, chegou a ser cogitado como roteirista, mas acabou não trabalhando diretamente no roteiro, que foi entregue a Dalton Trumbo, né, que era outro simpatizante, né, do comunismo, também tinha sido preso, né, e foi quem escreveu o roteiro do filme. Então, o filme, de alguma maneira, né, foi um marco importante nos Estados Unidos, porque ele declarou o crédito, né, a dois indivíduos, né, que tinham sido, né, fichados como colaboradores comunistas. Né? Então, enfrentou, de certa maneira, essa questão. Né? Mas a versão final do filme, né, que aqui está disponível, acabou não agradando, né, nem ao Rodefest, nem ao Dalton Trumbo, né, nem a Kirk Douglas, que financiou o filme. Né? O filme foi produzido por uma companhia do próprio Kirk Douglas, né? E também não contemplou muito o Stanley Kubrick. O estúdio cortou vários diálogos, né? E, sobretudo, várias sequências de batalhas, né, que ampliavam as vitórias dos escravos sobre Roma. Né? Então, digamos assim, que o filme teria uma visão, né, mais radical, apoiada no romance, mas depois foi substituída por uma versão mais conservadora, digamos assim. Né? E acho que esse é um elemento que a gente pode discutir, né? Em que medida é um filme revolucionário, né? Ou em que medida foi, na verdade, transformado num filme, né, mais adequado ao ambiente conservador dos Estados Unidos à época. Né? Então, há vários tópicos para debate, né? A questão da religião, da representação da mulher, como aparece, né, a dicotomia entre tirania e opressão, como a comunidade dos escravos é representada no filme. Então, são elementos que a gente pode conversar agora. Né? Então, quis trazer aqui um pouco mais, né, sobre como o filme do Kubrick se situa, né, numa longa tradição de reelaboração da figura de Espartaco, que tem muito pouco a ver com a figura histórica da qual conhecemos muito pouco. Né? Então é essencial entender, né, que mensagem que o filme quer passar com essa representação de Espartaco, né, ao longo de quase 3 horas. Né? Então acho que podemos, a partir de agora, né, não sei como é a dinâmica, mas podemos debater o filme, né, e vocês colocarem também percepções a respeito dele, a gente vai conversando. Né? Eu agradeço novamente, né, a oportunidade, o debate. Né? E a Milena pode ficar à vontade também para passar esse material para vocês também. Tá? Obrigado. Perfeito, muito obrigada. Vocês têm perguntas, dúvidas, questões? Ela vai falar uma pergunta, tá bom? Uma das alunas ali. Ali, durante essa revolta dos escravos, pelo menos no filme dá para entender que ela durou bastante tempo, mas que os romanos eles tinham desde o início a condição de acabar com essa revolta no início, porque os romanos demoraram tanto para acabar.
Deu para ouvir porque estava longe do microfone? Eu não entendi muito bem, não. Se puder repetir para a gente. Por que os romanos demoraram tanto para conter essa revolta? De fato, sim, né? O filme faz uma compressão, digamos, de eventos que duram quase 3 anos, né? Então, inicialmente houve uma, digamos assim, eles não levaram muito a sério a revolta ou acharam que ela poderia ser debelada de modo muito fácil, não é? Então, a primeira tentativa foi com Glabro, né, que aparece no filme, que é uma figura histórica, né, que tenta cercar os rebeldes no Vesúvio, mas eles acabam escapando, né, por uma outra abertura e atacam o acampamento deles de surpresa, né? E é uma revolta também que vai juntando, né, isso talvez não fique muito claro no filme, né, todos esses revoltosos que aderem a Espartaco, né, não eram todos necessariamente escravos, né? Então, esse ponto que o Elton traz, né, de vincular esse tipo de revolta, né, a uma guerra civil, provavelmente muitos participantes, né, do grupo de Espartaco eram pequenos camponeses, tinham ladrões, tinha toda uma população que não era necessariamente escrava e que vai crescendo, né, continuamente, né? Então, eles têm um deslocamento relativamente rápido, no filme isso não aparece também, né? Eles percorrem toda a Itália, né? Eles vão até o norte da Itália, depois vão até o sul da Itália, né? E Roma se vê obrigada progressivamente a aumentar o número de tropas, né? E também entra um cálculo político de quem vai enfrentar esses revoltosos, né? Se valeria a pena, né, em termos de honra, né, comprar esse desafio, né? Então é apenas depois, né, muito no final, né, quando Espartaco, inclusive, tem, né, a possibilidade de tomar Roma, mas deixa de fazê-lo, né, que o perigo, né, se torna mais preocupante e enviam tropas mais numerosas, né? O que aparece na documentação, né, se minimiza muito o poder desse exército, né? E se acha, né, que os exércitos romanos teriam muita facilidade para combatê-los, para dizimá-los, né, que é o que não se mostra na verdade, né? Então, se a gente compara com as guerras sicilianas que o Elton mencionou, não, lá a revolta foi mais pontual e foi também suprimida de forma mais rápida, digamos assim, né? Com Espartaco isso tomou uma outra dimensão, né? Só corroborando com a ideia do Fábio, né? Mas um ponto que ele mencionou também na fala, e aí eu reforço que é essa ideia dessa preocupação também com o empreendimento de uma guerra, né? Sobretudo porque nas fontes aparece muito recorrente uma guerra contra escravos ser uma guerra vergonhosa, né? O Crasso mesmo, ele não triunfou, né? Diferentemente do Pompeu, né? O Pompeu ele triunfou, mas não por ter corroborado no finalzinho da guerra, mas porque ele estava voltando da Espanha, né? Que ele estava lutando contra o Sertório, mas de fato o Crasso não tem um triunfo, né? Ele vai ter uma ovatio, né? Que é uma ovação pública, mas de fato não vai ter um triunfo na cidade de Roma, que era um momento que esses militares eles expunham sua glória, né? Mostravam alguns espólios, né? Então tem essa preocupação também se de fato deve se empreender essa guerra do ponto de vista por ela ser uma guerra vergonhosa, né? Mas eu acho que de fato é preciso dar um certo crédito para a guerra, né? E há de fato uma falta de não de compreensão, mas as elites romanas pensavam que de fato não era uma guerra que poderia causar um certo dano a Roma em si, né? Então demora-se de fato para tomar uma medida assim mais drástica de ter um exército muito forte, né? De fato tinha muitas legiões, mas ao mesmo tempo tinha muitas legiões dispersas em muitas áreas fazendo muitas guerras, né? Tinha legiões na Espanha, no norte da África,
no Oriente, né? Então, o que o Fábio mencionou, né? Quem estava disposto, né, mobilizar suas tropas, né? Isso demandava manutenção delas, alimentação, né, para fazer essa guerra, né? Se ela no final não ia gerar nenhum triunfo. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta. Ele vai vir mais para frente para vocês ouvirem. Não, a minha pergunta olhando o filme, eu pensei em outro filme que é baseado também em Roma e é baseado numa revolta de escravos, que é o Gladiador. Filme mais recente, acho que é dos anos 2000. E se há alguma relação entre os filmes, né, se você já assistiu, minha pergunta seria mais isso, né? E se o filme foi baseado em fatos históricos, como o Gladiador, se houve alguma influência, né, na revolta do Espartacus nesse filme? Deu pro. Quer falar, Elton? De fato, eu não entendi muito bem, não, Milena, assim. Ele está fazendo uma comparação entre os dois filmes. O Gladiador é um filme de 2000 e pouquinho. Não, acho que... Vamos começar, então. A tua pergunta interessante para ver como mudou, né, nesse tempo a representação do gladiador e também dos movimentos populares, não é? Então, no filme do Stanley Kubrick, né, se discute de alguma maneira, né, quais são as possibilidades, né, de uma revolução proletária, né? Então, de uma mobilização popular em larga escala para lutar contra as opressões e, de alguma maneira, fundar uma nova sociedade, uma nova comunidade, né? Então, se tem assim, o papel que é conferido, né, a esses movimentos, né, tem uma dimensão que, por exemplo, desaparece no filme do Ridley Scott, né? Embora a temática inicial seja parecida, né, de alguém que é tornado escravo e depois gladiador, né, assim, no filme do Ridley Scott não é uma história que tem um embasamento, né, histórico, digamos assim, né, tem as figuras imperiais, né, são obviamente históricas, mas a história em si não, né? Então é um filme que mostra muito mais um herói sozinho, né, que vai enfrentar, né, um tirano, né? E a representação que se tem do povo, né, sobretudo no Coliseu, é de acordo com aquela lógica tradicional do pão e circo. Até aparece um momento lá o pessoal jogando pão, né, para o pessoal no circo, né? Então, nesse espaço entre os dois filmes, né, acho que a figura do Spartacus de Kubrick é uma inspiração para o outro filme, né? Mas a temática é completamente diferente e nem se coloca, nem se cogita, né, a possibilidade, né, de uma movimentação de massas mais amplas, que tem uma participação na história. Essa agência popular é toda, de alguma maneira, apagada, né? E isso está presente no filme do Kubrick, né? Assim, há várias imagens do filme que remetem muito mesmo, até mesmo no cinema soviético, quando eles filmam o rosto das pessoas, dos revoltosos, vão fazendo quadros, né? Há sempre um casal de idosos que aparece, né, de homens com crianças, né? Ou seja, de mostrar que havia uma união geral entre esses escravos, né? Isso depois não se torna mais importante, digamos assim, né? O filme do Ridley Scott é muito mais a relação do Máximo, né, do gladiador com os outros, né, companheiros, né, e na luta individual dele de recuperar a liberdade, né? Então, politicamente é uma mudança significativa entre os dois filmes, né? Não sei se nesse sentido que você tinha
perguntado, não é? Então eu vejo assim uma direção a um herói mais, digamos assim, individualizado do que antes aparecia na figura de Espartaco como um líder de massa, né? Isso desaparece, né? Não acompanho os outros filmes para ver se isso realmente volta, né, a ser a tônica ou não. Tivemos outras produções, né, depois do Gladiador também, mas eu não acompanhei, né? Eu penso que o contexto também desse outro filme é diferente, né? É o Cômodo, né? Que aparece o Imperador Marco Aurélio, embora eu também não lembre assim, muito bem desse filme, né? Mas acho que o contexto é totalmente diferente, né? Perfeito. Muito obrigada, professores, por dividir esse espaço aqui com a gente. Eu vou ter que encerrar por aqui, porque o último ônibus da cidade vai passar daqui a 5 minutos. Eu preciso liberar os alunos. Tudo bem, mas eu agradeço muito a presença de vocês aqui na aula e no laboratório. Se quiserem falar mais alguma coisa antes da gente terminar. Não, eu queria agradecer, né, e me colocar também à disposição, se um dos estudantes, das estudantes quiser algum outro contato sobre o tema, bibliografia, etc., eu fico à disposição e agradeço novamente você, né, Milena, pela organização do evento. Também gostaria de agradecer, Milena, e parabenizar pelo projeto, né? E agradecer também aos alunos que mantiveram aí. E é isso, também coloca à disposição, se puder ajudar com algo. É isso. Obrigado.